Olá, curiosos! Hoje colocaremos mais alguns pontos de interrogação na sua cabeça, com mais um Mistérios da Humanidade. Tema de hoje: o ET de Varginha. O incidente de Varginha é um dos incidentes envolvendo vida alienígena mais famosos do mundo, localizada no sul de Minas Gerais. A cidade entrou no mapa-mundi da ufologia depois que 3 garotas relataram terem ficado frente a frente com um extraterrestre. Mas não foi apenas isso. O que aconteceu foram relatos sobre criaturas e objetos não identificados, operações militares, movimentações estranhas na cidade e mortes misteriosas, que inclui uma suposta captura de seres extraterrestres inteligentes, pelo menos um deles ainda vivo, pelas autoridades militares brasileiras em 20 de janeiro de 1996. Tais relatos foram primeiramente transmitidos pelo Fantástico. Rapidamente recebeu grande cobertura de mídia em todo o mundo. Segundo os ufólogos que pesquisaram a história, os primeiros sinais de que havia algo estranho no céu de Varginha foram registrados por volta do dia 13 de janeiro de 96. O piloto Carlos de Souza descreveu que viu, na manhã desse dia, um objeto voador com formato estranho. Logo após, ele viu o objeto aparentemente caindo em algum ponto entre Varginha e a cidade vizinha, Três Corações. Entrou em uma estrada vicinal para ver se encontrava e ajudava na queda do que parecia ser um dirigível. Chegando lá, se espantou ao ver que o exército e a polícia militar já cercavam os destroços daquele objeto estranho. Pedaços cinzas do que parecia ser metal se espalhavam pelo terreno. Algum tempo depois, ele foi rapidamente convidado por um dos soldados a se retirar do local e orientado a não falar nada sobre o que tinha visto. O segundo relato ocorreu em uma fazenda que havia na cidade. Oralina e Eureco de Freitas, que eram os proprietários, viram um UFO pairando sobre seu gado. O objeto, supostamente, estava pairando sobre seu campo por aproximadamente 40 minutos. As datas se misturam no início dessa história curiosa. Em seus primeiros relatos, o casal não tinha certeza do dia em que viram a suposta nave, já que o depoimento deles veio à tona algumas semanas após o ocorrido. Já na manhã do dia 20 de janeiro, o telefone disparou na sede do Corpo de Bombeiros de Varginha. Um animal estranho estaria rondando a mata, e os moradores estavam assustados. O que se sabe sobre aquele dia foi relatado por um civil e um militar da reserva. Para os ufólogos do caso, bombeiros foram vistos rondando a tal mata. Logo depois, um caminhão do exército estacionou no local. Os soldados entraram no mato como se estivessem em uma missão especial. Segundo as 2 testemunhas, que ouviram o que seriam 2 tiros de um fuzil, logo depois, os militares saíram da mata carregando sacos grandes. Segundo os relatos, em um dos sacos havia algo imóvel e o outro se mexia. Ambos foram colocados no caminhão, que seguiu por um destino desconhecido. Chegamos então no fático dia, na tarde daquele sábado, se desenrolou o episódio mais importante do caso. Kátia e as irmãs Liliane e Valquíria teriam supostamente visto a criatura que ficou conhecida como ET de Varginha, enquanto atravessavam um terreno. Era um bipede de mais ou menos 1,6 metros de altura, com uma cabeça grande e o corpo muito fino. Tinha pés em formatos de V, pele marrom e grandes olhos vermelhos. Parecia estar tremendo ou instável. As garotas acreditavam que estava ferido ou doente. Elas fugiram e disseram para a mãe o que tinham visto. A mãe não teria acreditado nelas, mas foi até o local para dar uma olhada. Ela notou que o local tinha um cheiro forte de amônia e não encontrou nada além de seus passos e um cachorro cheirando o lugar. As garotas relataram que cerca de 4 meses após o ocorrido, 5 homens foram até a casa das irmãs por volta das 10 horas da noite e as teriam feito uma proposta para que negassem o caso. Ainda, segundo elas, após o ocorrido, os homens as pressionaram com telefonemas e chegaram a seguir a mãe de Liliane e Valquíria, para evitar que algo pior acontecesse. Elas resolveram falar na televisão sobre o que estava acontecendo, e a perseguição terminou. Elas não têm ideia de quem eram essas pessoas, mas o longo dia ainda não havia terminado. No final da tarde daquele 20 de janeiro, 2 policiais estavam fazendo ronda quando algo estranho teria passado na frente do veículo. O policial Marco Elicherize saiu para tentar capturar o que quer que fosse aquilo.
sem preparo, teria pegado a criatura sem usar luvas ou qualquer tipo de equipamento de segurança. A criatura foi colocada no banco traseiro do veículo e levada para um posto de saúde da cidade, que não quis recebê-la. Em seguida, os policiais foram para o Hospital Regional de Varginha. Supostamente, uma ala de instituição permaneceu isolada assim que recebeu a criatura. Durante os dias que se seguiram, moradores e funcionários dizem ter visto uma grande movimentação de carros do exército, dos bombeiros e viaturas nos 2 hospitais da cidade. Os representantes das instituições sempre negaram qualquer envolvimento com o caso. O mais intrigante é que após a captura, o policial Xeris se submeteu a uma cirurgia com um médico militar para remover um pequeno abscesso. Em seguida, ele teria tido febre e reclamado de dores em diversas partes do corpo. O soldado passou por 2 hospitais e, após ficar internado por alguns dias, não resistiu e morreu de infecção generalizada, mas se desconhece o que teria causado esse quadro. Com exclusividade, um site brasileiro teve acesso aos 2 únicos documentos produzidos pelo governo para investigar as acusações. Segundo o exército, o alienígena nunca existiu, e o que as meninas tinham visto na verdade era um homem popularmente conhecido como Mudinho, que na época morava com a família em frente ao terreno onde as garotas afirmaram ter visto a criatura. E para você, o que as meninas viram aquele dia era mesmo um extraterrestre ou apenas uma pessoa? Uma coisa é certa, pela movimentação do exército, bombeiros e polícia, algo muito estranho aconteceu em Varginha no dia 20 de janeiro de 96. Muito obrigado pela sua audiência. Se gostou, nos ajude se inscrevendo no canal e clicando no gostei. Não se esqueça de compartilhar o vídeo nas redes sociais e curta nossa página no Facebook. Assim, vocês nos ajudam imensamente. Nos vemos no próximo Mistérios da Humanidade.